Vamos começar o nosso Quiz Enem? Você pode acompanhar o vídeo e testar seus conhecimentos usando a Highlights que está na descrição. Pergunta número 1. É exemplo de regionalismo? A resposta é A. Cabra da peste, que indica um regionalismo, uma expressão específica de um ponto do país. As outras indicam questões informais da nossa língua ou ainda uma linguagem de internet e não própria de uma região específica, belezinha? Cabra da peste é a nossa resposta, indicando um regionalismo mais específico do Nordeste do Brasil. Pergunta de número 2. O tipo de variação linguística que leva em consideração questões sociais é... E a nossa resposta é... Letra C, diastrática, que é que leva em consideração questões como escolaridade, classe social, nível de conhecimento e assim por diante. A diatópica, ela tem a ver com região, com lugar, e a diacrônica tem a ver com a passagem do tempo. A única que leva em consideração questões sociais é a diastrática. Pergunta de número 3. Na injunção é comum aparecer... E a nossa resposta correta é verbos no imperativo. A injunção é aquele tipo de texto que vai te dar um direcionamento, que vai te dar, ou vai te fazer um pedido, vai te dar uma ordem, ou ainda uma instrução, né? Aquele que vai te incitar a fazer alguma coisa. Para isso, a gente utiliza os verbos no imperativo. Feito, galera! Próxima pergunta aqui para nós. É exemplo de texto dissertativo? E a nossa resposta é letra B, artigo acadêmico, onde tu vai estar dissertando sobre alguma coisa. Poema simbolista e romance modernista são textos de caráter literário. Eles não têm nada a ver com dissertação. A única aí que compete à nossa pergunta é a letra B, artigo acadêmico. Mais uma aqui para nós. A função metalinguística se caracteriza por estar centrada no ou na... A nossa resposta é código. A função metalinguística é aquela que utiliza algo para falar sobre ele mesmo. Por exemplo, um poema que vai estar falando sobre o fazer literário ou sobre o processo de construção do poema. Uma crônica que vai estar falando sobre o processo de escrita, né? Ou um dicionário que vai estar falando sobre o significado de palavras por meio das próprias palavras. É aquilo que fala sobre ele mesmo. Essa é a função metalinguística. Próxima pergunta, meus queridos, minhas queridas. No verso, eu sou o cheiro dos livros desesperados, prevalece a função da linguagem. E a nossa resposta é letra C, emotiva. A gente vê marcas de subjetividade e primeira pessoa em eu sou o cheiro dos livros desesperados. Temos ali o pronome eu, a forma verbal flexionada sou em primeira pessoa, indicando função emotiva. A função emotiva é aquela centrada no emissor da mensagem, aquela em primeira pessoa. Próxima questão. O gênero notícia de jornal se caracteriza por ser um texto
A nossa resposta correta é letra A, informativo. Esse é o objetivo da notícia de jornal, informar alguém sobre algo. Ele não tem a intenção de argumentar, de se posicionar ou embasar alguma teoria, e também não tem intenção literária, porque a intenção literária é a escrita artística. A notícia de jornal quer sempre informar, dizendo o que, quem, quando, onde, como. Próxima questão. A linguagem denotativa é predominante em A nossa resposta correta é manuais. A linguagem denotativa é aquela do sentido literal, aquela linguagem de caráter mais objetivo, que não vai trabalhar com duplo sentido e nem com sentido figurado. A linguagem própria dos manuais é essa, porque tu não pode ter uma linguagem de duplo sentido no manual de instrução, naquilo que tu vai estar ensinando alguém a fazer alguma coisa. Os poemas e canções são carregados de linguagem de duplo sentido ou sentido figurado. Fechou? Próxima questão aqui. O tipo textual a que os romances pertencem é o... O tipo textual dos romances é o narrativo, aquele que tem como objetivo relatar alguma coisa, contar alguma coisa, que vai ter uma progressão textual marcada pelos verbos. O descritivo tem como objetivo descrever ou caracterizar alguma coisa, e o injuntivo Próxima questão. algum tipo de O modernismo no Brasil teve como marco de início o ano de 1922. Qual evento é relacionado a isso dentro da literatura? O evento relacionado ao início do modernismo no Brasil em 1922 é a Semana de Arte de São Paulo. É nesse momento que os ares modernistas invadem o nosso país, nessa exposição, nesse grande evento que trouxe diversas novas linguagens artísticas para dentro do nosso território nacional. Próximo. O período literário que tem como um de seus objetivos a criação de heróis nacionais utilizando a figura dos indígenas é o... A nossa resposta correta é romantismo. É nesse período que os nossos autores colocam na figura do indígena essa criação de herói nacional, justamente porque é o período literário que está mais próximo à nossa independência, vai estar com esses valores ligados à construção de identidade nacional. E para isso a gente precisaria de algumas figuras que embasassem esse nosso nacionalismo. E aí eles projetam na figura dos nossos indígenas aqueles heróis super idealizados. Ok? Próxima questão. Machado de Assis, autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem como característica em suas obras por ele ser um autor realista, é análise social. Cunho regionalista a gente não encontra nas obras do Machado de Assis. Idealização das personagens femininas é uma característica romântica e não realista. Machado de Assis, muito pelo contrário, constrói personagens femininas extremamente fortes e aprofundadas psicologicamente. Beleza? Os textos de publicidade e propaganda têm como objetivo principal A nossa resposta correta é convencer. Eles não têm a intenção primordial de informar nem de emocionar. Isso pode ser algo secundário, mas no primeiro plano, um texto publicitário ou ainda de propaganda, eles têm a intenção de convencer o consumidor sobre alguma coisa. A informação e a emoção
podem ser anexos a tudo isso, mas não é o objetivo principal. O efeito de humor da tirinha está centrado no ou na... O efeito de humor está centrado na ambiguidade da primeira fala. Não está na variedade linguística utilizada e nem na pontuação. Está justamente no acorda, que é muito semelhante sonoramente à acorda de acordar. Ali está o efeito de humor. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Próxima questão. Os textos de manuais de instrução pertencem ao tipo e a nossa resposta é injuntivo. O tipo de texto injuntivo é aquele que vai te dar um direcionamento, que vai te dar uma instrução ou ainda um ordenamento. Os manuais de instrução, eles vão estar te ensinando a fazer alguma coisa por meio de injunção, ok? Próximo aqui para nós. O gênero resenha tem como objetivo a resenha tem como objetivo resumir e opinar sobre uma obra. Lembra que a resenha não é apenas um resumo, e sim um resumo que tem a opinião de alguém sobre algo. No caso aqui, então, para a gente, a letra B é a correta. Próxima questão. A arte renascentista se difere da medieval, dentre outros motivos, por... O que diferencia principalmente a arte renascentista da medieval é aproximar o pensamento do ser humano, letra A. Não tem como referencial a Igreja Católica como base de tudo isso, até porque ter referencial como a Igreja Católica é medieval também, e retratar a vida de santos e divindades também está relacionado com a arte medieval. Não que esse tipo de coisa não possa aparecer no Renascimento, mas não é o que diferencia uma da outra. Beleza? Mais uma aqui pra gente. Esse autor escreveu romances regionalistas, indianistas, urbanos e históricos. A correta é José de Alencar. Gregório de Matos foi poeta, Tomás Antônio Gonzaga também foi poeta. O José de Alencar, nosso maior autor de romances dentro do romantismo, tem esses 4 tipos de romance mencionados pela questão. Próxima questão. Nos versos, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, predomina qual figura de linguagem? A nossa resposta correta é a letra C, a aliteração, que é a repetição de sons consonantais. No caso dos versos destacados, os sons de V se repetem várias vezes. A sonância seria a repetição de sons vocálicos e pleonasmo é uma repetição de ideias que não seria necessário para o entendimento da frase. E para a gente fechar essas 20 questões do quiz, em seu livro Os Sertões, Euclides da Cunha fala sobre qual território? A nossa correta é a letra B, Arraial de Canudos. No livro Os Sertões, ele faz todo um estudo sobre a terra, o território ali do sertão, sobre o homem, o sertanejo que mora ali no Arraial de Canudos, e a luta em que ele narra
a guerra, o massacre que aconteceu no Arraial de Canudos. Fechou, gente querida? Bons estudos para vocês e até mais!